Felipe e a UNB, docentes de várias áreas do conhecimento do campus Jorge Amado Itabuna da Universidade Federal do Sul da Bahia oferecem conjuntamente o componente curricular com o mesmo nome da disciplina oferecida pelo professor da UNB, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. É preciso reafirmar a autonomia universitária, a liberdade de cátedra, a democracia e a existência da universidade pública, gratuita e de qualidade. E para isso esse grupo resolveu seguir já o exemplo de Unicamp, o FPB, o FAM, UFBA e agora nós temos mais uma meia dúzia de instituições nacionais replicando essa disciplina, tá bom? Vou apresentar para vocês os docentes envolvidos, eu já falei, vou apresentar para vocês a ementa. Nós seguimos a ementa também da disciplina original da UNB. 3 objetivos complementares: entender os elementos da fragilidade do sistema político brasileiro que permitiram a ruptura democrática de maio e agosto de 2016, com a deposição da presidente Dilma Rousseff. Relembrem para mim, maio foi o momento do afastamento dela para o julgamento do impeachment. Mas o julgamento foi em agosto? 31 de agosto foi a votação, a bela votação do impeachment. Então, é isso, a ruptura de maio e agosto. A minha apresentação hoje, daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre ela, mas eu vou focalizar muito mais nessa questão da fragilidade do sistema político brasileiro. Fazer uma passada não histórica, mas conceitual, quais são o que a gente pode considerar como essa fragilidade, tá? Ponto 2. Analisar o governo presidido por Michel Temer e investigar o que sua agenda de retrocesso nos direitos e restrição às liberdades diz sobre a relação entre as desigualdades sociais e sistema político no Brasil. E 3. Perscrutar os desdobramentos da crise em curso e as possibilidades de reforço da resistência popular e de restabelecimento do Estado de Direito e da democracia política no Brasil. Bom, tenho certeza que meus colegas vão fazer isso, vão fazer toda esses itens 2 e 3 com muito mais maestria do que eu. O conteúdo curricular, conteúdo programático. Primeiro módulo, do golpe de 64 à nova república. É o módulo que a gente está abrindo hoje. Eu não vou focalizar especificamente no golpe de 64, mas vou fazer uma análise um pouco mais ampla da história, da trajetória política do Brasil. Não vou fazer um foco em história, mas em filosofia política. Quais são as estratégias que a elite usa desde os meados do Império até agora. É um repertório pequeno de estratégias que a elite usa para se manter no poder. E a gente vai encaixar os golpes dentro dessas estratégias. Tá? Segundo, o PT e o Pacto Lulista. 3, democratização e desdemocratização. 4, das jornadas de junho, a destituição de Dilma. E 5, o governo ilegítimo e a resistência. Cada módulo desses vai ser ministrado por 2 docentes em 2 sábados. Semana que vem é Janaína, para completar esse primeiro módulo. Esse primeiro módulo somos eu e Janaína. Com a apresentação de vários pesquisadores diferentes, pretendemos mostrar a pluralidade de ideias inerente à universidade pública. Isso é importante, porque as críticas, ou muitas das críticas que têm surgido a essa disciplina nas outras universidades, é que, poxa, se cada um fizer uma tese e montar uma disciplina, isso aqui, a universidade vira uma bagunça, né? Quem que disse isso? Pois é, o ministro da Educação disse isso. E, ao contrário, vamos, pelo menos nas ciências humanas, a pluralidade de ideias, e eu digo pelo menos, mas mesmo nas ciências exatas isso é verdade, mas a pluralidade de ideias é fundamental para a universidade. A gente não avança o conhecimento sem pluralidade.
Eu posso defender uma tese, desde que ela seja bem argumentada, e você pode criar uma contratese. Né? Vamos lembrar de Marx, tese, antítese, síntese, a gente precisa disso. É o que movimenta. Eu não posso lembrar de Marx, né? Porque senão o curso vira esquerdopata. Né? Mas, tirando Marx, então, de qualquer maneira, em fóruns de Facebook e tal, a gente vê, por que não monta um componente, uma disciplina, o petrolão e a destruição da Petrobras? Porra, monte! Ninguém está impedindo. Por favor, seria ótimo ter um componente assim para a gente poder. Eu não conheço os detalhes internos de como a Petrobras foi desvalorizada, perdeu ativos nos últimos anos. Eu gostaria de saber. Gostaria mesmo. Então, eu queria chamar a atenção para isso, a pluralidade de ideias. E outra crítica é falar sobre golpe é estar subordinado à agenda petista. Vocês vão ver, desses docentes que vêm para cá, vários deles não são petistas. Vários deles. Acho que minoria que se autodenominaria petista. O golpe, a ideia de golpe, está no imaginário popular. Não é uma coisa só dos petistas, só dos petralhas, vamos dizer assim. É claro que tem muita gente que diz que não é, mas o fato de haver essa discussão significa que o assunto está em pauta. E eu quero começar, então, nessa aula eu vou ter nesse primeiro momento, um duplo objetivo de justificar essa pluralidade e, ao mesmo tempo, justificar a legitimidade da escolha do tema golpe. E, para isso, eu vou recorrer, quem fez, acho que foi Metodologia das Humanidades, comigo eu vou pedir um pouco de paciência, porque já ouviu essa análise que eu vou fazer agora, mas eu vou recorrer a um autor para justificar o uso do golpe, para justificar a pluralidade nas ciências humanas. Eu vou usar um autor do qual pode-se dizer muita coisa, menos que ele é petralha, coxinha, esquerdopata, marxista, socialista, comunista. Max Weber. Vou usar Weber para justificar o nosso uso do termo golpe e justificar a ideia de pluralidade de visões nas ciências humanas. Então, essa aula de hoje provavelmente é a mais pesada em termos metodológicos. Provavelmente é a mais pesada, porque eu vou fazer essa análise de Weber, que é bem focalizada, e depois de Weber eu vou usar filosofia política para trabalhar a questão. Provavelmente, próximas apresentações vão ter um cunho mais histórico, outras vão ter um cunho mais pragmático, como é que foram as jornadas de junho, qual a consequência, o que aconteceu, tá? Então, mas eu fiz questão de fazer a abertura desse curso, uma abertura metodológica, que justifique, em termos formais, dentro das ciências humanas, o debate que a gente vai ter durante todo o curso. Exatamente para rebater críticas que vocês certamente vão ver em Facebook da vida, muitas vezes críticas vindas de professores mesmo de universidades federais, mas que são de exatas ou de biológicas e que falam, porque as humanidades são aqueles cursos de blá blá blá, pode falar qualquer coisa. Então vamos tentar mostrar que a gente não pode falar qualquer coisa, a gente justifica as nossas falas. Tá? E eu quero justificar, eu fiz questão de justificar recorrendo a um autor que é caro à direita, que é Max Weber. Tá? Então, a aula de hoje vai ser isso. Justificativa, justificar a pluralidade, legitimar o tema e, no segundo momento, falar essa parte do golpe. Eu vou usar, na verdade, o autor que é o autor base da minha tese
de doutorado, professor Michel Debrun. Vira e mexe eu trago ele para falar sobre política. Mais tarde eu falo sobre ele, tá? Mas eu vou usar categorias que ele usa nos textos, usava nos textos dele. Primeiro, identidade nacional brasileira, ele fala muito sobre isso. Arquétipos de ação política das elites, é o que eu disse, é um repertório curto, pequeno, que as elites usam de ações políticas para manter a dominação, desde de meados do Império. E o hiato social e estrutura brasileira de autoridade. Já explico isso. Muito bem. Então agora a gente vai trabalhar com um texto clássico de Max Weber, A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. Esse texto não é simples, mas eu vou tentar explicar. Eu não vou passar pelo texto todo, mas eu vou passar pelo texto até o momento que nos permita justificar as nossas escolhas aqui. Nós estamos aqui em uma maioria de pessoal de ciências humanas, mas tem 2 pessoas da saúde, né? 3 pessoas da saúde aqui. E a saúde é mais ligada às ciências naturais, que também, por sua vez, tem uma ligação maior com as ciências exatas, do que propriamente as ciências humanas. É claro que elas são híbridas, mas os métodos utilizados, né, em termos de pesquisa, tal, são muito mais voltados às ciências exatas. Experimentação, busca de uma objetividade no mundo, né? Nas ciências exatas, a gente, principalmente a partir de Descartes, do paradigma cartesiano, a gente promoveu, ou foi promovida, uma separação entre sujeito e objeto, alma e mundo material. Então, as ciências exatas seguem muito essa divisão. Quer dizer, a busca das ciências exatas é pelo conhecimento mais preciso do funcionamento da natureza, né? Então, busca-se observações o mais exatas possível. Com essa separação, né, entre sujeito e objeto, mundo do espírito e mundo material, a ideia das ciências exatas é que a introdução do sujeito na medida ou na observação dos fenômenos introduziria erros nessa medida. Então a ideia é separar ao máximo o sujeito dos objetos. Isso só é possível, quer dizer, só é possível eu acreditar que a minha medida vai ser objetiva se eu acreditar que, de uma certa maneira, as características de um objeto estão imanentes a esse objeto. Elas estão dadas no objeto, independente de quem seja o observador daquele objeto. Então, quando eu falo fisicamente que essa cadeira tem 75 centímetros de altura, isso, em tese, tem que ser independente do observador que está fazendo essa afirmação. Em tese, qualquer um de vocês que venha medir a mesa vai ter que medir o mesmo valor. E, portanto, os valores, as características do objeto estão inerentes a ele e não à nossa relação com ele. Isso, nas ciências exatas, é algo dado. Então, objetividade nas ciências exatas é algo que opõe o conceito de subjetividade. As coisas nas ciências exatas, ou as medidas, as observações nas ciências exatas são objetivas no sentido em que elas não são dependentes do sujeito, elas não são subjetivas. Tudo isso significa, então, como eu disse, que no âmbito das ciências naturais, um determinado fenômeno, um determinado objeto, contém em si, em essência, independentemente do observador, o seu caráter de objeto. Vamos ver o que Max Weber tem para falar sobre os fenômenos nas ciências humanas.
Ele vai dizer que o caráter de fenômeno socioeconômico de um evento não é algo que lhe seja objetivamente inerente. Pelo contrário, ele está condicionado pela orientação do nosso interesse de conhecimento. E essa orientação define-se conforme o significado cultural que atribuímos ao evento em questão, em cada caso particular. Vou dar um exemplo para a gente entender o que isso quer dizer. Se eu quero observar uma certa categoria de fenômenos econômicos, eu pergunto para vocês, o Estado é um fenômeno econômico? Social e político também, né? Econômico, social, político, porque depende da orientação do nosso interesse de conhecimento. Se eu quiser fazer uma análise econômica do Estado, eu vou observar as suas dimensões econômicas. É o meu interesse no momento. Em termos formais, o Estado, tá? Sejamos weberianos, já que a gente está com Weber, né? Estado é a instituição detentora do monopólio da violência legítima sobre um território. O que isso tem de econômico? Nada. Em princípio, nada. Nessa definição, nada. Mas o próprio Weber vai dizer, eu posso olhar, quando eu quero fazer uma análise econômica, eu posso e devo olhar o Estado como um agente econômico. Percebem então que o objeto Estado não tem em si características econômicas, mas dependendo da minha observação, eu posso observar nele características econômicas. E aí, o complemento é, nas ciências exatas, as ciências exatas trabalham com conexões objetivas entre as coisas. O domínio do trabalho científico nas humanas não tem por base as conexões objetivas entre coisas, mas as conexões conceituais entre problemas. Então, o que Weber está dizendo para a gente? Se eu tenho um objeto social que eu quero, cuja análise eu quero proceder, eu não vou analisar o objeto, mas eu vou analisar o conceito que eu crio sobre o objeto. Muito abstrato por enquanto? Mesmo nas ciências exatas, hoje em dia, a postura realista, como a gente costuma chamar, que talvez o último grande cientista realista tenha sido Einstein, que acreditava que a gente estava descrevendo efetivamente o funcionamento do universo. Mas hoje em dia, mesmo nas ciências exatas, boa parte dos cientistas trabalha com essa ideia de que, olha, a ciência é um campo conceitual que a gente cria para explicar aqueles fenômenos. A gente não tem acesso direto aos fenômenos. Nós estamos lidando com, na verdade, um campo conceitual e um emaranhado de conceitos, cada um impactando outro conceito de uma determinada maneira. E aí eu faço observações para ver se os conceitos resultantes se observam na prática, mas isso não necessariamente significa dizer, sei lá, que a fórmula E igual a mc² foi dada na natureza. Ela é uma criação humana que exprime uma característica da natureza. Diga. Mas, por exemplo, em relação a uma leitura econômica, vamos usar o exemplo de Marx, por exemplo. A leitura econômica que Marx fez do Capital, ela é uma leitura que está atrelada totalmente à realidade. A realidade descrita por ele, se eu for weberiano. Descrita por ele, mas tipo, uma realidade que é descrita por ele, mas que foi criada pelos homens. Sim, mas quando a gente fala, ou quando Marx fala do Capital, eu estou sendo weberiano, tá? Estou incorporando Weber. Peguei Marx só como exemplo. Sim, mas é exatamente. Eu ia fazer o contraponto com Marx daqui a pouco mesmo. Mas o ponto é, capital é um conceito. Marx vai dizer, não, capital é um conjunto de relações sociais, tal, beleza. Para Weber, é um conceito.
E é um conceito criado por Marx. Então a gente vai ainda estar lidando com relações entre conceitos. Essa é a análise weberiana. A análise marxista é que Weber é muito idealista. Que a gente não deve tratar só com conceitos. Marx vai dizer, quando eu falo de capital, eu não estou falando de um conceito abstrato. Eu estou falando de um conjunto material de relações, que eu posso ver pessoas se relacionando com outras pessoas. Né? São duas abordagens diferentes. É só isso. Uma abordagem materialista, outra abordagem mais idealista, como a de Weber. Mas tanto Weber tem resposta para Marx, quanto Marx tem resposta para Weber. Tanto o materialismo pode responder ao idealismo, quanto vice-versa. E aí, cada pesquisador tem sua análise principal, sua preferência de análise. Né? Os marxistas, certamente acham que a análise marxista tem mais, leva a melhores resultados. Eu, particularmente, não me comprometo com nenhuma delas. Eu acho que a análise do Capital de Marx é fantástica. Fantástica mesmo. Mas eu não sei se eu seria tão materialista. Eu não sei se o mundo das ideias não tem um impacto... Eu, particularmente, trabalho com a ideia que o mundo das ideias tem um impacto forte sobre o mundo material. E não é só consequência desse. Mas, enfim, isso é de cada pesquisador. Eu também, vira e mexe, eu cito esse professor que eu gostava muito, José Luiz Santos, antropólogo, marxista. Em 97, eu fiz uma disciplina com ele chamada Nação e Globalização. E foi bem legal porque ele era um cara que falava que não havia necessidade da criação do conceito de globalização. Para ele, mundialização ou a internacionalização do capital, processo descrito por Marx, já é globalização, já era. Você não precisava criar um conceito novo. Né? E aí ele falava, de vira e mexe ele falava que quando ele via... quando vocês veem, por exemplo, tem crises econômicas, vocês não veem notícias do tipo, o fluxo de capitais, né? Os capitais migraram do leste europeu para não sei o que e tal. E aí ele falava isso, né? Como ele é marxista, materialista, né? Sempre que ele ouvia falar em fluxo de capital, ele se abaixava porque pensava numa gosma verde passando assim. Então, capital é material assim? Né? Ele é concreto assim? Não. Ele é concreto em termos de relações humanas. Essa imagem aí é uma brincadeira para falar de um materialismo grosseiro que muitas vezes o marxismo ortodoxo adotou também. O marxismo ortodoxo também, muitas vezes, foi grosseiramente materialista. Mas, enfim, sua pergunta não é ruim, sua pergunta é boa. Mas eu diria que tanto Weber tem como responder ao materialismo marxista, como o materialismo marxista tem como responder a Weber. E eu acho que, da minha perspectiva, eu não jogo fora nenhum dos padrões de análise. Acho que, por exemplo, quando vocês fizeram aula comigo de temas em teoria social, a análise de Weber do desenvolvimento conjunto do capitalismo com o espírito protestante, para mim aquilo é genial, é fantástico mesmo. Eu consigo ver o encaixe, eu consigo ver um sistema se auto-organizando e dando emergência a toda uma ordem social em volta. Me parece uma análise muito boa, que não seria possível no marxismo, já que o espírito do capitalismo, a ética protestante seria subproduto das relações de produção capitalistas. Ok, então, e essa próxima frase pode ser chocante para quem é puro de exatas, não existe qualquer análise científica puramente objetiva da vida cultural ou dos fenômenos sociais que seja independente de determinadas perspectivas especiais e parciais, graças às quais essas manifestações possam ser explícita ou implicitamente, consciente ou inconscientemente,
selecionadas, analisadas, organizadas na exposição enquanto objeto de pesquisa. Então, basicamente, você, intérprete social, você, analista, você, pesquisador das humanidades, está inserido na sua observação, tem impacto sobre o seu objeto, queira você ou não, esteja consciente ou não, seja explícito ou não. Bom, notem o seguinte, que essa visão de Weber traz para a gente um pluralismo analítico inerente ao objeto das ciências sociais. O pluralismo é impossível de ser abolido, é inescapável. Não dá para ter visão única nas ciências humanas. Ao contrário do que a gente ouve, hoje saiu lá Demétrio Magnoli na Folha. Porque as universidades públicas, os professores são todos de esquerda e agora eles passaram do nível de serem defensores da esquerda e com essa coisa de replicar essa disciplina que a gente está fazendo aqui, eles entram no âmbito, no campo da propaganda política para o PT. Nosso objeto nem que a gente queira, nem que a gente sentasse no sábado à noite, num petit comitê e falasse, vamos agora todos falar a mesma coisa, nós vamos defender todos a mesma coisa. Nem que a gente fizesse isso, a gente ia chegar em sala de aula e ia sair diferente. Porque o pluralismo do nosso objeto é inescapável, ele é inerente ao objeto. É normal que um determinado pesquisador siga uma única metodologia ou um único autor, né? Isso acontece bastante. Na filosofia, até mais do que nas outras áreas das humanidades, é muito comum você ter o pesquisador que faz só a exegese de um autor. Então, a gente tem um colega filósofo lá, que a gente conheceu em Barreiras, né, Sandro? Que é Wittgenstein. Aí você fala, não, mas tal autor fala tal coisa. Não, mas Wittgenstein fala essa aqui. Não, mas Wittgenstein. Então, isso é possível, isso é normal. Agora, não, o campo da filosofia não é todo wittgensteiniano. É bem diferente você ter um pesquisador que tem um conjunto de conceitos-chave, de um autor-chave. Pode acontecer de por exemplo, um centro de estudos, lá na Unicamp, onde eu fiz minha graduação, tinha o CEMARX, Centro de Estudos Marxistas. É óbvio que as categorias marxistas são o fio condutor do centro. Agora, você vai lá dentro, tem gramsciano, tem lukácsiano, tem estruturalista, tem pós-estruturalista, tem maoísta, tem leninista, tem trotskista, tem... Porra! É uma fauna enorme. As pessoas partem, ainda que os conceitos principais, básicos, sejam aquele fio condutor de Marx, os diálogos ali dentro são riquíssimos e, às vezes, violentíssimos. Às vezes, sai pancada. Você pode estar falando, peraí, mas uma coisinha... Vou dar um exemplo para vocês. Tem um trecho, se eu não me engano, que é do Anti-Düring, do Anti-Düring, do Engels, que o Raymond Williams, que é um pesquisador importante, marxista, da área literária, de estudos literários, o Raymond Williams fala que tem uma frase no Anti-Düring que gerou uma cisão entre dois campos completamente diferentes e, por vezes, inimigos do marxismo, que é a superestrutura é determinada em última instância pela infraestrutura. Para quem não conhece Marx, basicamente significa o seguinte: eu tenho na sociedade o que Marx chama de infraestrutura econômica, que são as relações de produção. Quem é dono da indústria, quem é dono dos meios de produção e quem só tem a sua força de trabalho para vender. Como é que essas relações se dão? É a infraestrutura econômica da sociedade. Isso é o que formata o resto da sociedade, para Marx.
Então, faz por conta da ideia de centralidade do trabalho. Então, como o trabalho é essencial para todo mundo, porque em última instância a nossa busca pela reprodução enquanto esse ser existente, o trabalho é central, por isso que ele determina tudo. Por isso que a infraestrutura que é a mais importante nessa para puxar o que o Sandro falou, lá na ideologia alemã, se eu perguntar para vocês hoje aqui, o que nos diferencia dos animais? Vamos lá, chutes. Oi? Segundo Janaína, A história, a arte, a racionalidade. a racionalidade. Marx na ideologia alemã, o trabalho organizado, trabalho socialmente organizado. O ser humano é o único ser que tem uma organização social do trabalho. E, portanto, aí traz o que Sandro está falando. O que é inerentemente humano é o trabalho. Por isso o trabalho é central na vida das pessoas e é essa organização do trabalho na infraestrutura econômica que vai gerar todo o resto. Então, se eu tenho um Estado, o Estado só é gerado para auxiliar e organizar essas relações de produção. Ou para manter as relações de dominação que estão inerentes a essas relações de produção. Alguém é dono dos meios de produção e outro alguém não é dono. E o mesmo vale para a religião, para a arte, para a escola, educação. Então, numa visão marxista mais dura, a infraestrutura determina a superestrutura, o Estado, a questão cultural. E aí, só que ali no Anti-Düring está escrito, a infraestrutura determina em última instância a superestrutura. Esse em última instância, segundo Raymond Williams, criou um terremoto e uma cisão no meio do marxismo, porque uma parcela do marxismo vê essa relação direta, a infraestrutura determinando a superestrutura, outra usa essa ideia de em última instância para dizer há mediações, quer dizer, eu não posso atrelar, por exemplo, a arte de um período diretamente à infraestrutura econômica daquele período, porque há reflexos e mediações. É em última instância, eu tenho que perceber nuances de análise para chegar até ali. Tudo isso para dizer que, mesmo num campo marxista, há uma infinidade de análises e modos de análise diferentes. As críticas que a gente ouve ou que a gente vê em redes sociais, e me deixa muito triste ver uma crítica dessa sair numa folha com um Demetrio Magnoli, que, querendo ou não, frequentou a universidade, ele é doutor, e os livros de geografia dele, quando eu estudei para o vestibular, lá na década de 90, eram muito bons. Ele era um ótimo geógrafo que se tornou um sociólogo da Folha. Mas é uma pena, porque ele é um cara que conheceu a academia, ele não tem como estar enganado de, é alguém que não conhece. Bom, mais do que isso que eu estava falando, para a sua resposta, Saulo, se essas definições são muito abstratas, são muito amplas, são muito idealistas, parabéns, né? Marx também acha essas definições abstratas, amplas. Então, quem vai estar mais no campo do marxismo, acha essas definições de Weber aqui realmente muito abstratas. Mas, como eu disse também já, é possível. Acho que Weber consegue responder a Marx e Marx consegue responder a Weber. O importante é aonde você se posiciona enquanto pesquisador. Mas, afinal, então, dito isso, então, é impossível construir conhecimento nas ciências sociais, então, vamos dizer boa tarde, encerrar o curso e ir para casa, porque é impossível? Não, né? Não. Aspiramos, Weber ainda, aspiramos ao conhecimento de um fenômeno histórico, isso é, significativo na sua especificidade. Eu vou parar aqui só para falar uma coisa. Aqui, e eu não vou entrar em detalhe, mas aqui Weber diferencia um pouco as ciências humanas das ciências exatas. Nas exatas é importante chegar a leis gerais. E Weber vai dizer para a gente, nas ciências humanas,
Ao chegar numa lei geral, você picotou tanto a realidade, você precisou tirar tantos detalhes de cada uma das situações específicas, que você perde as situações específicas. Então, a lei geral não pode ser o fim para as ciências humanas. Ela pode existir, sim, mas como um meio para você analisar as situações específicas. Então, eu tenho generalidades, ótimo, mas elas não são o objetivo do estudo das humanidades, ao contrário das exatas. Na exata eu quero encontrar a lei geral de gravitação, e ela vai servir para todos os casos. Nas humanidades eu posso chegar a uma, por exemplo, como a gente vai chegar aqui a 4 estratégias básicas da elite para a manutenção do poder. Isso é uma lei geral, uma regra geral para o Brasil no último século, ou nos últimos 2 séculos. Ok. Fechou? É isso que a gente queria? Não. A lei geral vai servir para a gente olhar os casos particulares. Então é por isso que Weber fala que aspiramos ao conhecimento de um fenômeno histórico. Isso é significativo em sua especificidade, não na generalidade. E o que aqui existe de decisivo é o fato de só adquirir sentido lógico a ideia de um conhecimento dos fenômenos individuais mediante, e aqui eu enfatizo, a premissa de que apenas uma parte finita da infinita diversidade de fenômenos é significativa. A tentativa de um conhecimento da realidade livre de pressupostos apenas conseguiria produzir um caos de juízos existenciais acerca de inúmeras percepções particulares. Vou tentar dar um exemplo para esclarecer o que significa isso. Conhecimento dos fenômenos individuais mediante a premissa de que apenas uma parte finita da infinita diversidade de fenômenos é significativa. Eu gosto de me vestir de preto. Eu me visto pouco de preto em Itabuna, porque é muito quente. Antes de Itabuna eu morei em Barreiras. Eu não me vestia de preto, senão eu seria dizimado, derretido. Antes de Barreiras eu morei no Rio e eu não usava preto porque eu seria um alienígena, porque, porra, no Rio todo mundo é feliz, alegre, aí, porra. Todo mundo é da florido, colorido, porra. Né? Antes disso eu morei em Campinas, eu vestia bastante preto. Mas por que eu gosto de preto, de vestir preto? Uma resposta que os sociólogos não aceitariam é porque eu gosto. Gosto porque eu gosto. É uma questão psicológica, é uma questão interna minha. Né? Isso seria reduzir um fenômeno que, para dizer o mínimo, tem alguma dimensão social, eu estaria reduzindo a um fenômeno psicológico. Alguém poderia dizer, por que seus antepassados sobreviveram vestindo preto numa região tal, e aí só sobreviveram genes que gostam de vestir preto? Né? Sei lá, olha, parece piada, mas tem gente que faz teoria séria com isso. E consegue financiamento para pesquisa. E fica famoso ainda. Então, também não. Também a gente aqui nas ciências humanas, vamos tentar não aceitar esse tipo de coisa. Então, eu posso pensar que é um fenômeno social, tá bom. É um fenômeno social. Então, eu tenho que pensar na sociedade em que eu vivo. Como eu acabei de falar, nos últimos 20 anos, a sociedade que eu vivo quase que impossibilita o uso de roupas pretas. Então, a gente tem que voltar para a minha adolescência. Eu cresci numa cidade chamada Sorocaba, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, vocês pensariam que a gente ouvia que tipo de música? Sertanejo. Errado. Por incrível que pareça, errado. Eu tinha muito pouco contato com sertanejo, pouquíssimo contato com sertanejo na adolescência. Porque Sorocaba era uma cidade, na minha adolescência, decadente, industrial. Tinha muitas indústrias têxteis. E aí a gente pode fazer uma análise de como culturas mais industriais levam a certos padrões culturais, como, por exemplo, o rock, o punk. Na época tinha o dark. Vocês já ouviram falar em movimento dark?
Então, vocês já ouviram falar em... Bom, emo vocês conhecem. Emo vocês conhecem. Gótico vocês conhecem. Tem conexão entre gótico e emo? Tem. O gótico veio um pouco antes, o emo é uma involução, diria eu, do emo. Do gótico. E o gótico nada mais é do que o dark, mas com a puxada de guitarras mais pesadas, de riffs mais montados. Então, se você pegar assim, se você pegar um Evanescence e pegar um Cure ou um Smiths, você vai sentir a semelhança, mas o Evanescence é mais puxadão. O movimento dark lá da década de 80, em Sorocaba, a gente era especializado em apanhar de punk, né? Era o nosso dia a dia. E eram as roupas pretas. Quer dizer, tudo isso está envolto, então, numa dinâmica industrial, numa dinâmica urbana. Sorocaba tinha o apelido de Manchester Paulista. Por que Manchester? Manchester, lá da Inglaterra, da Revolução Industrial, da indústria têxtil, da exploração do trabalho. Por que eu estou fazendo toda essa digressão? Para falar que se a gente for analisar por que eu gosto de vestir roupas pretas, a gente vai ter que analisar até a Revolução Industrial. A ramificação é infinita. O pesquisador tem que dar um basta e delimitar o seu tema. E é isso que Weber está falando. O que é decisivo é o fato de só adquirir sentido lógico a ideia de um conhecimento dos fenômenos individuais mediante a premissa de que apenas uma parte finita da infinita diversidade dos fenômenos é significativa. Tudo que aconteceu desde a história do Big Bang até hoje contribui para que eu goste de vestir de preto. Mas eu não posso fazer, na minha análise, a história do universo para chegar até aqui. Eu tenho que fazer um recorte. E quem faz o recorte? O pesquisador. Não tem jeito. A tentativa de um conhecimento da realidade livre de pressupostos apenas conseguiria produzir um caos de juízos existenciais acerca de inúmeras percepções particulares. Quer dizer, se eu fosse fazer uma análise completa do universo, eu estaria com um monte de afirmações desconexas e não faria análise de nada em momento nenhum. Então, há necessidade de delimitar o objeto. Agora, dizer que nós buscamos... O exemplo ajudou a clarear o conceito? É essa a ideia, a gente precisa delimitar o nosso objeto e quem delimita o objeto é o pesquisador. Mas dizer isso, dizer que nós buscamos o conhecimento de fenômenos significativos em sua especificidade, significa dizer que as ciências sociais não aspiram pela busca de um conhecimento válido? É evidente, de acordo com Weber, no entanto, que não devemos deduzir de tudo isso que a investigação científico-cultural apenas conseguiria obter resultados subjetivos, no sentido de que são válidos para uns e não para outros. O que varia é o grau de interesse que se manifesta por um e por outro. Por outras palavras, apenas as ideias de valor que dominam o investigador e uma época podem determinar o objeto de estudo e os limites desse estudo. Ideias de valor que dominam o investigador e uma época. Tá, agora o meu exemplo não vale de nada, porque o meu exemplo não domina a época. Porque as pessoas gostam de vestir preto, a premissa já está errada. Porque as pessoas não gostam, algumas pessoas gostam. Mas ideias que dominem o investigador, o pesquisador, e que dominem uma época, que estejam borbulhando, que estejam na sociedade numa época, podem determinar o objeto de estudo e o limite desse estudo. Esse negrito aqui foi meu, mas para quê? Porque aí eu quero perguntar para vocês. A gente pode negar, pode se dizer foi golpe, não foi golpe, pode se negar
que algo esteja errado, está tudo certinho, está tudo dentro e tal, mas não dá para negar que o tema domina a época. Não dá para negar que o impeachment da presidenta Dilma, em 2016, alterou o panorama do país para esses próximos anos. E, portanto, não dá para negar que esta é uma ideia que domina esse investigador, pelo menos, e os outros 8 ou 9 que vão dar aula para vocês agora, nas próximas semanas, e que domina essa época. Quer dizer, eu posso até... Eu não estou afirmando com isso, categoricamente, agora, nesse momento, que foi golpe. O que eu estou afirmando nesse momento é que a ideia de golpe paira desde o impeachment e talvez desde antes dele. Tá? Retomando, por que eu estou fazendo essa introdução? Para justificar a utilização do termo golpe, para justificar o golpe como objeto de estudo. Mesmo eu não estou fazendo uma afirmação prévia se foi ou não um golpe. Eu estou fazendo uma afirmação de que a ideia de golpe, essa ideia de valor, está dominando desde o impeachment e talvez desde antes. Então eu não vou nem entrar em detalhes a respeito de áudios de senadores, né, de alterações intempestivas na Constituição, de anuência do Legislativo, do Judiciário, da mídia. Não vou falar de intervenções de natureza militar, como se lê no parágrafo único do artigo 2º do decreto 9.288, de 16 de fevereiro, que fez a intervenção, ou que colocou a intervenção no Rio. Teve discussão, teve bate-boca aí no Twitter esses dias. Ah, porque tem gente ignorante falando que é militar, que a intervenção é militar, a intervenção é federal. Aí você vai lá, parágrafo único do artigo 2º do decreto, está escrito lá, o interventor é de natureza militar. Está escrito no decreto. Márcio, deixa eu tentar entender. Então, essa introdução que você fez, buscando a Constituição, do ponto de vista metodológico do pensamento de Weber, foi para tentar demonstrar que há um fenômeno sobre o qual a gente precisa se debruçar e entender. E aí, nesse sentido, você está tentando localizar como que no campo das ciências humanas é possível desenvolver uma metodologia que considere que o fenômeno se deu de um determinado modo ou de outro modo. Eu estou entendendo que esse é um primeiro passo fundamental para que a gente entenda a razão de ser desse componente. É exatamente isso. Você chegou um pouco depois. A ideia é, o que eu falei, quais foram as principais críticas do ministro? Primeiro, que a academia está se rendendo a uma agenda petista. Estou usando Max Weber, que não é petralha, não é petrista, não é mortadela, não é porra nenhuma disso. Estou usando Max Weber para dizer que o golpe não é agenda petista. Segunda crítica do ministro: se qualquer um fizer uma tese e criar uma disciplina, a universidade vira uma bagunça. Também estou usando Max Weber para argumentar que o pluralismo é inerente ao objeto das ciências humanas. Vai acontecer isso, cada um vai criar uma tese e cada um vai criar uma disciplina e não vai virar bagunça, porque elas vão dialogar. E outra coisa que eu percebi na crítica dele é que seriam aspectos residuais da pesquisa. Mas aí, algumas pontuações centrais no final mostram que a gente está tratando em diversas esferas da vida, tem amplitude nacional. Então, portanto, se torna um fenômeno sobre o qual a universidade se debruça a partir dos referenciais, dos interesses teóricos da história, das ciências sociais, da antropologia, da ciência política e diversas outras. Exatamente. Então, não se trata de um fenômeno residual estudado por um pesquisador que ele quer tornar a disciplina da universidade. Como inclusive é muito comum acontecer. Né? Eu fiz a minha pesquisa sobre um aspecto bem pequeno, coloca um componente que é parte do conhecimento e pode se interessar na pesquisa de alguém, e esse alguém vai se matricular no componente. Mas aqui a gente está tratando de um fenômeno que tem um impacto. O que trata é avaliar como esse fenômeno se deu, quais as nuances,
E aí sim, o aspecto fundamental da interpretação. Foi golpe ou não foi? E eu estou destacando isso porque existem sim divergências intelectuais bem fundamentadas sobre os momentos históricos da gente, que são nominados como golpe ou são nominados como revolução, e que ainda hoje há divergências teóricas. Eu Claro. não me referi àquela mais clássica do golpe de 64, que há quem ainda diga que não foi um golpe, porque haveria algum aspecto institucional previsto, etc. E tal. Eu estou me referindo, por exemplo, à Revolução de 30. Isso. Que há uma série de dúvidas intelectuais sobre se aquilo se configuraria numa revolução, ou num golpe, ou num fenômeno não tão significativo para ser tratado como uma revolução, dado que revolução são processos em que geram transformações radicais. Então, eu acho que isso também é um elemento fundamental para a gente destacar. Nós estamos tentando entender esse fenômeno para poder até localizar qual o peso dele, qual a melhor categoria sociológica serve para nominá-la. Há um consenso muito forte, não é só na esquerda, de que a categoria golpe é adequada para esse momento. Mas há elementos que podem ser utilizados para questionar isso. Então esse debate é salutar no campo das ciências humanas. E retomando o que você falou, não é residual, tanto não é residual, que a gente vai ver aqui 8, 9 posições, análises bastante diferentes sobre o mesmo fenômeno. Eu, por exemplo, vou recorrer à filosofia política. Certamente você vai recorrer mais à sociologia. Janaína deve recorrer à história para falar da mesma coisa que eu estou falando hoje. Que eu vou começar a falar hoje. Ok? Cumprimos essa primeira parte, então? Acho que justifica-se a pluralidade de ideias e é legítimo lidar com o tema golpe. Agora, eu vou passar para a segunda parte de Michel. Agora deixa eu falar então, fazer uma quebra para falar um pouco sobre Michel Debrun, que é o filósofo político ao qual eu vou recorrer. Michel Debrun, nascido na França, veio para o Brasil na década de 50, foi trabalhar na GV, Fundação GV. No final dos 50, comecinho dos 60, ele participa do ISEB. Enfim, o ISEB era um instituto localizado lá no Rio de Janeiro e Superior de Estudos Brasileiros, isso. Que tinha um conjunto bem heterogêneo de intelectuais, entre eles Glauber Rocha. Glauber Rocha frequentava muito o ISEB, e o ISEB, na verdade, ficou conhecido por ter sido o primeiro instituto fechado pela ditadura em 64. Apesar disso, o professor Michel, aí nesse momento, foi chamado para a Unicamp, e ele montou um projeto para o IFISH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp. Isso está descrito naquele livro do Fausto Castilho, Projeto de Universidade. E era um projeto bem interessante, que não foi para frente. Como o projeto da Unicamp, na verdade, era um projeto bem interessante de universidade. E o professor Michel permaneceu na Unicamp até o seu falecimento em 1997. Durante esse tempo, ele trabalhou com filosofia política no Brasil, identidade nacional brasileira, e ali pela década de 90, o final da década de 80, ele começa a se interessar por estudos sobre sistemas auto-organizados, que é a área em que eu fiz o doutorado, seguindo os textos dele. Mas essa parte de identidade nacional brasileira, o professor Michel tinha um plano de fazer um conjunto de vários volumes de livros sobre a identidade nacional brasileira. Além de filósofo político, ele tinha formação de historiador na França. Então, a ideia dele era fazer um híbrido entre filosofia política e história da história do Brasil, focalizando a criação ou não de identidade nacional no nosso país. Quando ele faleceu, ele deixou esse projeto em manuscritos. Ele escrevia A4, verso de carta, onde dava na telha, e ele deixou esses arquivos lá para a Unicamp, e eu
fiz a transcrição dos arquivos sobre identidade nacional brasileira, digitei o que estava à mão, digitei 800 folhas de manuscritos, e agora, quando eu voltei para defender o doutorado, a bibliotecária tinha encontrado mais uns 400. Então, fica pro futuro. Primeiro eu não consegui editar ainda as primeiras 800, então depois eu mexo com isso. Mas eu vou aproveitar esses conceitos de Michel Debrun sobre identidade nacional brasileira para fazer o arcabouço do que eu quero falar aqui hoje, sobre a fragilidade das instituições. E mais do que a fragilidade das instituições, tem uma fragilidade das instituições, mas tem uma coisa que não é nada frágil, que é o que o professor Michel chamava de estrutura de autoridade brasileira. Essa estrutura de autoridade brasileira não é nada frágil. Sempre que ela se vê ameaçada, ela dá um jeito de mudar a estratégia que está sendo usada de dominação por outra estratégia de dominação para manter a estrutura. Primeiro eu vou então fazer essa parte conceitual sobre identidade nacional brasileira. Bom, Michel Debrun trabalha com a ideia de que a identidade nacional pode ser separada em âmbitos diferentes. Sociocultural de base, identidade econômica, identidade política. Essa dimensão sociocultural de base da nossa identidade é a dimensão mais bem desenvolvida que nós temos. A mais próxima, se vocês já leram Roberto da Mata, aquela coisa da casa e da rua, das relações face a face, de como nós todos nos consideramos brasileiros, pensem no tamanho desse país e como nós todos nos consideramos brasileiros, né? Se a gente pensar no resto da América Latina, a miríade de divisões que aconteceu, né? Ainda que haja uma identidade latino-americana, um peruano é um peruano e é muito diferente de um boliviano, de um equatoriano, etc. E nós todos somos brasileiros, né? Do Amazonas até aqui. Não vou entrar na questão, obviamente, de nações indígenas que estão aqui, que são nações originárias e que foram subsumidas. Não vou entrar agora, eu vou falar um pouquinho en passant ali na frente, tá? Mas, de uma maneira geral, faz parte dessa identidade sociocultural de base nossa toda a questão de cultura popular, que se manifesta na TV, na novela, no carnaval ou no alto espetáculo, mais até do que propriamente o carnaval, né, que se manifesta nas manifestações de cultura popular. Acho que, por mais que haja diferenças entre as manifestações de uma cultura popular sulista para uma do norte, todas elas reconhecem origens diferentes, mas se reconhecem como brasileiras. Essa é a nossa identidade mais desenvolvida. Isso não significa que ela não sofra atropelos e contrapontos de vez em quando, né? Não é difícil a gente ver certas manifestações culturais sendo consideradas de baixo nível ou de, não, isso aqui não é cultura que preste e tal, mas raras vezes você ouve alguém dizer, mas isso não é brasileiro. Pode ter diferença de nível, etc, etc, mas não é questionada essa identidade nossa. O nível de identidade econômica era uma identidade bastante frágil no Brasil. Era uma identidade muito frágil no Brasil porque você tinha um país até meados da década de 50 extremamente rural e, portanto, atomizado, e não havia mecanismos institucionais de proteção de trabalhadores, etc, etc. Isso vai mudando a partir de governos Vargas, a partir da urbanização do país, para bem ou para mal. Mas, mesmo assim, para ali meados da década de 80, com o fim do regime militar, que deixou o país praticamente quebrado, a gente tinha categorias diferentes de cidadãos, economicamente falando, e aí eu não estou falando só de nível de income, né? de renda, de nível de renda,
Eu estou falando de pessoas, quando a gente tinha a inflação galopante, pessoas que têm dinheiro, que se mantém sendo dinheiro, né, com correção, que está no banco. Vocês são muito jovens para lembrar disso, mas meu companheiro ali no fundo vai lembrar disso, né, de dinheiro que a gente tinha, que você recebe num dia e tem que ir no supermercado comprar, porque se você deixar para ir comprar amanhã, os preços podem ter subidos a um ponto que você não consegue comprar. Essa é uma categoria de cidadão. Outra categoria é a categoria de cidadão que tem dinheiro no banco, no que se chamava de overnight, dinheiro investido, recebendo correção monetária, juros, dinheiro que se mantém sendo dinheiro. Não é só uma questão de renda maior ou renda menor, mas tinha gente que tinha dinheiro de verdade e tinha gente que tinha dinheiro efêmero, né? Chegou ali no final do governo Sarney, logo pouco antes de entrar Collor, a gente estava numa situação que era mais ou menos isso mesmo. Recebeu dinheiro, vai comprar, estoca. Então, para bem ou para o mal, Plano Real consegue eliminar essa diferença. Óbvio, repito, não a diferença de renda, mas a diferença de que pelo menos o dinheiro vale para todo mundo, né? Minimamente isso. E, é claro, nos governos Lula, as políticas redistributivas começam a fazer com que mais pessoas ingressem no mercado. Isso gera uma identidade econômica, mas não gera uma identidade política. Notem isso. Você começa a colocar no mercado. É uma inclusão via mercado. Isso é uma coisa que talvez quem vai falar lá sobre lulismo e pacto, né? Acho que é o título da sessão, Pacto Lulista, PT e o Pacto Lulista, o docente que for falar disso provavelmente vai falar de como não houve uma mudança estrutural na sociedade, mas houve uma inclusão via consumo, o que não necessariamente gera, não gera mudanças estruturais, mas enfim, não é o meu ponto. O meu ponto é que, de qualquer maneira, a identidade econômica avançou naquele momento, né? O fato de você tirar país de mapa da fome, dar condições mínimas, né? Querendo ou não, luz para todos, tinha o Luz para Todos, tinha o programa da água. Esses programas foram muito importantes em uma série de regiões do país, para incluir, e aí realmente não é incluir pelo consumo, aí é incluir como membros de uma sociedade, membros da nação, se a gente quiser falar, brasileira. É claro que isso está a perigo agora. Também quem for falar lá para o fim, do último bloco, que é dos impactos do governo ilegítimo, certamente vai falar de como a gente está passando por vários retrocessos. E, finalmente, a identidade política. Esse nível de identidade política é o mais frágil entre nós e, curiosamente, pode parecer até contraditório dizer isso, porque hoje nos Facebooks da vida, as pessoas estão tomando posição, né? Elas estão discutindo e tal, só que elas não discutem, vocês sabem melhor do que eu, elas não discutem conceitos, elas não discutem para ouvir o outro, elas não discutem para tentar convencer o outro, é para destruir o outro. Eu posso tentar convencer o outro, isso não é errado, com argumentos, etc, etc, etc. Mas, ou seja, a gente não vê o outro como dotado de um direito de pertencer ao mesmo campo político que nós. O objetivo de muita gente é destruir o PT. O que quer dizer esse destruir o PT? Não é porque é PT, PX, PY. É destruir um modo de pensar. E se não pensa igual a mim, não presta. Oi? Né? Oi? É meio escondido. Se não pensa igual a mim, não presta. É porque é burro. Bem esses termos. Não é nem não presta. Eu diria que é mais que isso. Não tem o direito de participar. Não tem o direito de participar das decisões do país. O que importa, e aí eu pego o Debran, numa nação, é menos a coparticipação igualitária em torno de determinados valores políticos
do que a coparticipação igualitária e a ideia de que deve haver uma coparticipação igualitária em torno de valores e decisões políticos. Calma. Eu não estou dizendo que nós precisamos ter um consenso nacional, todos de mãos dadas, cantando Kumbaya e levando o país para o futuro. Cantando internacional. Cantando internacional é melhor. Tá. Não é isso. Ou seja, eu não estou dizendo que há necessidade de que nós nos juntemos em torno de um valor ou de um conjunto de valores políticos comuns. Mas há necessidade de que todos nós participemos de uma ideia, a ideia de que todos nós podemos participar das decisões políticas. E isso não existe. Há grupos que acreditam que outros grupos não podem participar da decisão política. Por isso, a necessidade de destruir certos grupos. Não basta que outros grupos sejam minoritários, eles têm que ser destruídos. Aquela frase grande ali é isso. O que é necessário? O que está entre aspas ali no meio? A coparticipação igualitária, todos nós participando de maneira igual, a ideia de que deve haver uma coparticipação igualitária em torno de valores, decisões políticos. Todos nós temos que participar da ideia de que todos nós participamos das decisões. É uma dimensão reflexiva que não existe nos outros âmbitos da identidade nacional e que, portanto, torna a identidade política muito mais complexa e muito mais difícil de se atingir. Porque, para que a gente atinja essa ideia de que todos têm o direito de participar das decisões, é necessário que exista uma arena pública mais ou menos desenvolvida e consolidada. E as nossas instituições democráticas não forneceram isso ao longo do tempo. O que a gente teve ao longo do tempo é a formalidade da eleição, a eleição para membros executivos e legislativos. Para membros do legislativo, nossos representantes, a eleição representativa, ou a democracia representativa, essa já está em dúvida e em questão há muito tempo. Há muito tempo a gente vota, mas a gente não consegue confiar nas instâncias legislativas como nossas representantes efetivamente. Há muito tempo. E agora a gente sabe que o voto para executivo também, né? Se antes a gente ia lá votar, mas não confiava tanto nos nossos representantes, bom, mas pelo menos a gente elege o presidente, né? Então, só que não. Para Debran, ele não está falando especificamente em democracia, mas para ele uma nação plenamente desenvolvida, com todos esses níveis de identidade, precisa ter a sua identidade política plenamente desenvolvida, e essa é mais difícil, porque ela não envolve apenas a criação institucional de espaços públicos, etc., mas envolve uma aceitação generalizada de todos os membros dessa sociedade, de que os outros membros também têm direito à participação política. Então, deixa eu passar para o segundo conceito que eu quero trabalhar. Esse aqui eu vou falar rapidamente, para depois chegar no ponto principal da análise política. Bom, o Debran, além da identidade nacional, ele utiliza o conceito de hiato. O hiato, a distância social entre a elite e a base da sociedade, no Brasil, sempre foi muito, muito grande. E o fato de essa distância ser muito, muito grande permite que se crie aqui no meio uma estrutura brasileira de autoridade. Uma estrutura que não muda. Pode mudar o instrumento, pode mudar o regime, pode mudar o governo, pode mudar, mas continua havendo uma estrutura que depende desse tamanho, desse hiato. Se as pessoas se aproximam mais, elas começam a sentir que têm mais direitos e começam a reivindicar mais direitos, e essa estrutura vai para o brejo. Tem que ter um grupo pequeno no topo
e tem que ter uma massa muito grande na base que não tem acesso nem a... E aí eu não estou falando só de bens, mas eu também estou falando de direitos, direitos políticos, direitos sociais e etc, etc. Então, a manutenção do hiato, mais do que propriamente manter a elite rica, mas manter a elite rica e a base longe, é importante, tá? Isso vai ser importante para a nossa análise daqui a pouco. E, finalmente, o Debran identifica ali desde meados do Império, fim do Primeiro Império, até quando ele morreu, em 97, a última análise que eu vi dele foi ali alguns anos antes disso, antes de entrar o governo Fernando Henrique, o que ele chamou de 4 arquétipos ou 4 estratégias políticas que a nossa elite usa para manter essa estrutura brasileira de autoridade. A principal dessas estratégias é a conciliação. E aí Debran é muito claro em falar, gente, conciliação aqui sempre entre aspas. Por quê? Conciliação, numa definição mais formal, se a gente pensar numa audiência de conciliação, é a tentativa de manutenção de certos pontos de um, certos pontos de outro, mas implica em pensar em 2 polos que têm mais ou menos a mesma força, para que haja conciliação real. Se um polo é muito mais fraco, o que há é dominação, com a cara de conciliação. E é essa que a gente tem no Brasil. Por isso que é sempre entre aspas. Então ele vai falar que lá atrás, no momento da colonização, houve uma conciliação entre os valores europeus trazidos pelos colonizadores e aqueles que traduzem a herança indígena e africana. Mas né? É a conciliação. Olha, vocês podem viver ali, no seu canto. É claro que isso foi resultado de muita luta também. Claro que isso foi resultado de muita luta. Mas, a partir do século XIX, e é aí que a gente está pegando, você começa a ter a incorporação de alguns desses valores conciliados. Por exemplo, quando a gente pega os românticos, lá, José de Alencar, aí você já tem uma romantização do indígena, que significa uma incorporação. Olha, nós da elite estamos aceitando numa posição subalterna. É claro que os valores europeus dominaram a economia, a administração, enquanto que os valores africanos e indígenas ficaram muito mais relegados para cá, para a identidade sociocultural de base. Não passaram para a identidade econômica e de maneira nenhuma passaram para a identidade política. Até tem um trecho do livro do Debran, chamado Conciliação e Outras Estratégias, em que ele fala: apesar da dominação dos valores europeus, a presença dos demais é tão intensa que muitas vezes transformou os padrões metropolitanos em valores ideais, isto é, simplesmente proclamados, para usar a terminologia de Anísio Teixeira, e não efetivamente encarnados. Esse descompasso leva, em determinados momentos históricos, a uma defasagem entre a vigência desses valores e a sua eficácia. Um pouquinho mais para frente, o Debran vai analisar aquelas análises da Mata sobre o jeitinho brasileiro, tal, como exatamente como a vigência de valores europeus, mas efetivamente a gente circula com outros valores. A sociedade circula ali no âmbito de identidade sociocultural de base, na base, né? A gente circula com outros valores. Não é a burocracia dura, extrema, alemã, que consegue dominar. Então, em função disso, é isso. Surgiram várias situações. Às vezes, há uma separação radical entre os polos, mas mais frequentemente simbiose entre eles, trazendo eficácia aos valores metropolitanos, para além da sua vigência, por exemplo, com um jeitinho. Então, os valores europeus, os valores da burocracia, por exemplo, não conseguem fazer o nosso Estado funcionar. Tem muitas situações em que o nosso Estado só vai funcionar com um jeitinho.
O que o Debrun está querendo dizer é que essa conciliação não é, ela, ao mesmo tempo em que ela não é de iguais, ela é assimétrica, mas ela não é de puro poder. Essa conciliação é mais próxima ao conceito gramsciano de hegemonia, em que quem está aqui embaixo também age. Não há uma imobilização do dominado. Os valores culturais do dominado também conseguem, pela sua força, eles conseguem, e às vezes são até necessários para o funcionamento da conciliação como um todo, do sistema como um todo. Fica claro isso? É um pouco sutil, mas é a ideia de que não há uma dominação no sentido de imobilizar o dominado, mas sim de aos poucos incorporar um ou outro dos valores do dominado, de forma que ele também não se sinta tão dominado, que ele se sinta conciliado, que ele se sinta que há uma conciliação mesmo. Senão ficaria uma dominação pura e nua. A conciliação não se desenvolveu para evitar brigas incertas ou custosas entre contendores de força comparável, mas, ao contrário, para formalizar e regular a relação de atores desiguais, uns já dominantes e outros já dominados, e para permitir que os primeiros explorassem em seu proveito a transformação dos segundos em sócios caudatários. Agora, vocês concordam que, se eu já tenho uma elite dominante, eu já tenho um grupo de dominados, essa elite que faz a conciliação, se ela faz a conciliação, ela também tem o poder de fazer uma dominação direta. Há momentos em que isso é necessário. E aí, ao invés de cooptar e amaciar as categorias de dominados ou de elites dissidentes, a elite os esmaga. Então, se nós estamos aqui, está tudo bem, nós estamos na conciliação, eu dominando, vocês dominados. Se vocês começam a querer fazer graça, querer coisa demais, querer crescer, eu vou lá e elimino. Agora, tem um outro jeito de redominar os dominados quando a conciliação começa a falhar, que é o seguinte, é falar para eles, nós vamos dar para vocês um projeto de país. É o autoritarismo mobilizador. Vem pra rua, o gigante acordou. Acata o povo brasileiro. Acata o povo brasileiro. Exatamente. A conciliação não está funcionando? Vocês estão querendo mais? Beleza, eu vou construir um projeto de mais para vocês, para voltar à conciliação. Mesmo quando alguns projetos de autoafirmação nacional foram propostos por alguma elite dissidente, bastava ao autoritarismo desmobilizador aniquilar a base popular de tais movimentos e, além disso, não podemos esquecer que as elites dissidentes também pertencem aos grupos dominantes. Mesmo quando varridas do palco pela elite do poder, as elites dissidentes não deixavam de ter propostas autoritárias. O curioso é que o Debrun, olha só, deixa eu ler esse trecho aqui, porque para nós de humanas é ótimo. Poderá causar espécie o fato de que, nos textos aqui reunidos, pouco se analisa autores como Oliveira Viana, Gilberto Freire, Cassiano Ricardo ou Sérgio Buarque de Holanda, entre outros. Será que eles não têm nada a ver com a conciliação, ou o autoritarismo desmobilizador, o autoritarismo mobilizador, ou o liberalismo à brasileira? É o liberalismo último ali que a gente vai pôr. A relação é evidente, pelo contrário. Oliveira Viana, por exemplo, pode ser considerado o teórico do autoritarismo desmobilizador, como Gilberto Freire e Cassiano Ricardo o são para a conciliação. E Sérgio Buarque de Holanda, um pouco para todos os arquétipos. Pois o primeiro, Oliveira Viana, enfatiza o amorfismo da sociedade brasileira. Não temos povo, não somos um povo. E a necessidade do esforço redentor realizado de cima para baixo, em que consiste a política objetiva. Trata-se de estruturar a realidade brasileira, de dar forma ao inorgânico, pela educação e, principalmente, pelo enquadramento dos indivíduos no seio de grupos orgânicos.
tais como as associações de classe e as corporações, que por sua vez as disciplinam. Feito isso, pondera Oliveira Viana, poder-se-á talvez, num futuro indeterminado, instaurar um autêntico liberalismo no Brasil e que haverá cidadãos responsáveis no lugar em que só graçava uma plebe fervilhante. Não é impressionante o paralelismo entre essa construção e a ideologia prática espontânea da conciliação? Quanto a Gilberto Freire e Cassiano Ricardo, eles não se cansam em celebrar a figura central do ideário conciliador, a índole boa do povo brasileiro, e a aceitação espontânea por parte dos humildes da proteção e da orientação dos poderosos. É essa relação de autoridade amorosa que teria se verificado a nível micropolítico, no engenho nordestino ou na bandeira paulista. O interessante nessas construções ideológicas é que todas elas salientam de modo consoante com a vivência da conciliação, simultaneamente a dissimetria entre o ápice e a base da pirâmide social, o hiato, e o paternalismo benevolente dos de cima, que neutralizaria no nascedouro os efeitos negativos dessa dissimetria. Debran, nesse aspecto, é crítico desses autores todos. No livro dele que eu estou editando, Identidade Nacional Brasileira, ele critica também Alfredo Bose, Francisco Befort e Marilena Chauí. Bom, finalmente, quarto arquétipo que Debran vai descrever é o liberalismo. A quarta estratégia das forças dominantes para manter o poder. Agora, o liberalismo tem alguns fatores. Primeiro, ele funciona muito em termos mais, o que o Debran chama de ideologia secundária, e não como ideologia primária. É a ideologia que eu passo para fora, que a elite passa para o povo, mas na verdade ela não é lá tão liberal assim. É aquilo que a gente estava falando. O neoliberal não é exatamente o independente do Estado. Ele não quer pagar imposto, mas ele quer as benesses. Então, eu vou ler um trecho grande aqui do Debran também, uma citação, o liberalismo. Só que sempre se tratou de um liberalismo ambíguo. Contestava o predomínio das estruturas arcaicas do campo sobre as aspirações modernizantes das cidades, ou advogava a necessidade de eleições limpas, de instituições como habeas corpus, mandado de segurança, ou seja, algo que trouxe avanços para a gente, essa defesa. Mas, ao mesmo tempo, enaltecia as virtudes da livre competição, seja ela econômica ou política. No entanto, e isso é que eu acho muito legal do Debran, o nosso liberalismo menos cultiva a liberdade do que era fruto dela, ou seja, produto de certas situações favoráveis, elas próprias ligadas às extremas desigualdades da sociedade brasileira. Situações essas que franqueavam aos seus ocupantes, além de oportunidades específicas de lazer, de cultura, de exercício da crítica, na imprensa, nas assembleias legislativas, nos tribunais, ao mesmo tempo impiedosa e inócua em relação à estrutura de autoridade vigente na sociedade brasileira. Mesmo porque a existência dos próprios liberais e, portanto, a condição de possibilidade da sua crítica assentavam nessa estrutura. Quem que reclama de imposto? A classe média. É quem está aqui, ó. Na real, o fato de existir esse hiato, essa estrutura toda, permite que esse topo já viva com liberdade. Eles já podem ser liberais, eles já são. Se tiver que pagar, o cara aqui em cima tiver que pagar imposto, paga. O Bill Gates doa mais da metade da herança dele. Dane-se. Dane-se. Aqui em cima já tem liberalismo. É esse povo aqui que pode ter os debates nos jornais, é esse povo que está nos tribunais tomando as decisões. Para essa elite já tem liberalismo, e é isso que o Debran está dizendo. O liberalismo é mais uma consequência da liberdade que eles já têm por serem elite. E por isso o liberalismo se torna uma ideologia secundária, que você espalha aqui para baixo.
Aí esse cara da classe média fica raivoso, porque ele acha que o liberalismo é a sua ideologia, mas ao mesmo tempo ele acha que não tem a liberdade do cara da elite. Então, dessas quatro estratégias, o liberalismo acaba sendo que ele é o mais fugaz. Ele é utilizado em alguns momentos, e eu vou argumentar agora, a partir de agora, que este governo é um governo que está se utilizando dessa ideologia, né, desse instrumental, desse arquétipo do liberalismo. Mas eu queria colocar na mesa aqui com vocês se este governo, após impeachment de Dilma, tem verdadeiramente o liberalismo como sua ideologia ou se também ele é uma ideologia secundária. Porque me parece que a gente tem um fenômeno interessante no Brasil, que é o liberal econômico e conservador político. Quer dizer, a gente de novo, a quebra entre identidade política e identidade econômica permite que a gente tenha um liberalismo que não se aplica à identidade como um todo, mas se aplica apenas a uma das dimensões, enquanto que a outra permanece num autoritarismo desmobilizador. Então agora eu vou indo em direção ao encerramento, para a gente falar um pouco sobre como é que vou tentar pensar. Acho que a gente consegue pensar nos momentos de ruptura democrática ou do tecido democrático como momentos em que houve a necessidade de utilizar um desses instrumentos, já que a conciliação não estava funcionando. Bom, mas agora com isso aqui, eu acho que a gente já vai se encaminhando mesmo para o final. A gente pode pensar nas rupturas, principalmente nas rupturas do século XX, como momentos de transição, momentos em que a conciliação estava deixando de funcionar para as elites. Então, se a gente pensar, por exemplo, em Vargas, a gente estava vindo ali da velha República, a República do Café com Leite, só São Paulo e Minas dominando, e aí começa a surgir um novo ator político. Entra uma elite dissidente, e Vargas não deixa de ser parte da elite, né? Uma elite dissidente. Nesse registro aqui, a ideia é que a conciliação foi rompida por Vargas em 30, mas as elites, aquela elite paulista, mineira, tentou retomar o poder, né? Tentou entrar com um autoritarismo mobilizador até, porque mobilizou aquela população realmente acreditou nisso, e ainda defendendo uma Constituição, né? Defendendo... Olha, isso é interessante, quer dizer, a elite tenta retomar o poder de uma elite dissidente com a justificativa de manter a Constituição. A Revolução Paulista foi a Revolução Constitucionalista. Isso é importante para a gente pensar agora, qual é o peso de uma Constituição. 64 é bem claro, a conciliação estava descambando, por quê? Porque, em tese, a gente nunca vai saber, em tese, João Goulart estava fazendo essa elevação aqui. Em tese, João Goulart estava fazendo reformas de base, comunistas, etc, etc. Então, o pacto de conciliação, vocês ficam aí, nós ficamos dominando vocês, estava ameaçado. Então, foi necessário um autoritarismo desmobilizador. Militares resolvem. Muito bem. Collor, impeachment de Collor. Minha análise, uma elite dissidente estava tentando entrar aqui, Collor com a quadrilha dele, PC Farias, etc, etc. Não estava tentando fazer alterações embaixo, mas estava tentando fazer alterações em quem manda aqui. Começar a cobrar, começar a se inserir nesse ponto de poder. O que foi feito naquele momento? E aí eu vou puxar um trecho também do Michel Debrun, que estava nos arquivos dele, que é bem interessante para a gente pensar também depois Jornadas de Junho e as defesa e ataque de Dilma na rua.
A identidade política, por ser muito pouco desenvolvida, ela não tem uma energia própria. As pessoas não se mobilizam especificamente por política. Vocês que já tiveram aula comigo já ouviram isso também. Mas a identidade sociocultural de base tem aquela característica do autoespetáculo, da rua, do carnaval, uma força, uma energia estética, para além de uma energia política. A esfera política, quando precisa mobilizar a população politicamente, não se utiliza de energia política, ela se utiliza de energia estética. Quando a gente chega na eleição, aquela expressão que eu odeio da Globo, festa da democracia, né? Festa porra nenhuma, vamos levar a sério esse negócio. Isso não é festa, isso não é farra. Mas, por que falar em festa da democracia? Para puxar a energia da identidade sociocultural de base, para puxar a energia estética, para botar a gente na rua, para botar a cara pintada, para botar eu estou mudando o país, eu estou derrubando o presidente. Você acha? Mas é essa a ideia. Então, ali com o Collor, foi um momento em que essa elite ameaçada pela elite dissidente, que representava os cupinchas do Collor, mobiliza a população por via estética, bota fogo estético numa situação política, tira Collor e mantém o status. E é por isso que eu não chamaria aquele caso de golpe, porque aquilo foi para manter o status, não foi para mudar, foi para manter. Tanto que Itamar chegou e não teve grandes alterações em termos de imediatamente. Nem no bloco do poder, nem na estrutura social. Nem na estrutura social. Na verdade, as pessoas que foram para a rua, os grupos que se uniram contra Collor, não tinham muito em comum, eles não tinham projeto nenhum para depois. Foi assim, tiramos Collor. Ah, tá bom, agora volta para casa, senta e deixa Itamar. Pronto, não mudou nada. Não mudou nada. Caso Dilma. Eu acho que o caso, a partir eu vou ter que analisar Dilma com base em todos os governos do PT. Na minha opinião, a partir do momento que Lula entra, Lula não faz de maneira nenhuma com que a elite perca nada. A elite, pelo contrário, ganha muito. Mas Lula consegue criar políticas redistributivas, como a gente falou no começo, de inclusão para consumo, luz para todos, programas de água, programas de casa, Minha Casa Minha Vida, que incluem pessoas na estrutura, e começa a subir essa base também. A elite não deixou de crescer, mas a base também cresce e a uma velocidade maior. Lula foi o conciliador, a gente não saiu da conciliação, não houve ruptura nenhuma. Foi mantida a conciliação, porém, o hiato diminuiu. O hiato começou a diminuir. Quando o hiato diminui, a base começa a pressionar para cima, mas a base pressiona a elite? Ela pressiona a classe média. E aí, aqui o bicho pegou. Porque a classe média começou a se ver esmagada entre uma classe baixa em ascensão e não conseguindo subir para uma elite e vendo a elite também se descolar. Então, a minha análise é que a partir de 2000 e... Olha, Lula entrou em 2003. O Mensalão já começou em 2005, é isso? 5. Quer dizer, desde ali, tem uma tentativa das elites de minar. Eu me lembro lá em 2005, quando começou o Mensalão, eu me lembro que tinha e eu acho que foi uma lição que foi mal aprendida pela direita. Teve uma discussão de que Lula não vai ser reeleito. Com o Mensalão a gente pode destruir Lula, mas a direita preferiu sangrar Lula. Ao invés de destruí-lo de uma vez,
de no mensalão cercá-lo e destruí-lo de uma vez, eles preferiram sangrar para ganhar a eleição. Ou seja, ao invés de chegar um impeachment já lá, eles preferiram deixar para a eleição. E eles se deram mal, porque Lula se reelegeu. Porque também não é uma questão de vontade, né? Você precisa de condições. Disso, claro. Condições políticas. Mas é porque se falava isso, não? Se você lesse Veja, na Veja estaria escrito assim, a oposição está decidindo se derruba agora ou se deixa sangrando. Era assim que eles tratavam. Mas o objetivo inicial deles com Dilma também era o mesmo. Não era de destituir Dilma de vez, era ir sangrando o Porque eles governo, não acreditavam na reeleição sangrando. dela. Isso. Tanto que eles começaram a alfinetar e bem forte, pegando bem pesado na época de campanha eleitoral, eles acharam que isso era suficiente. Quando veio o resultado da eleição, que eles viram que nem tudo é bem como se parece, aí vamos derrubar de vez, porque senão daqui a 4 anos o Lula entra de novo. Eu acho até que nem Lula entra de novo, porque Lula estava quieto no canto dele, já. Lula estava quieto. Eu também acho, mexeram. Oi? A gente volta aqui agora no que foi dito antes das ramificações dos problemas, até quando você está falando da roupa preta, que não é só uma coisa. Não é só uma coisa, é exatamente isso que eu ia chamar a atenção. Não é uma desculpa, é uma reiteração do que eu falei no começo. A minha delimitação foi essa. Eu não estou dizendo que esses fatores não existam e não sejam importantes. Porra, existem e são importantes pra caralho. Mas a minha delimitação foi trabalhar com essa ideia. E eu espero ter, acho que a gente... Mais algum comentário? Da minha parte, eu espero ter conseguido convencer vocês que, em termos estruturais, a gente está vivendo mais do mesmo. A gente está vivendo mais do mesmo. Não tem grandes novidades, não. E é golpe porque sempre foi golpe. É golpe porque golpismo é o normal do país. Não tem nada de novidade. Se duvidar, a República, a programação da República foi um golpe contra a monarquia. E foi aí que as oligarquias se estabeleceram no Brasil. Então, tá. É golpe porque não é, porque sempre foi. Bom, gente, eu, da minha parte, estou satisfeito. Queria agradecer vocês, sábado à tarde, eu sei que é. Né? Agradecer